Dizem que em Santa Esperança o tempo anda devagar. As manhãs começam com o cheiro do café recém-coado e o canto dos galos ecoando entre os morros de Minas Gerais. As pessoas se conhecem pelo nome, e qualquer novidade, boa ou ruim, corre de boca em boca mais rápido do que o vento que sopra do vale. Naquele inverno de 1998, o frio chegava cedo e o sol parecia preguiçoso. Luciana Alves, uma jovem de alma tranquila e mãos calejadas do trabalho na fábrica de tecidos, voltava para casa carregando a marmita vazia e o cansaço de mais um dia. Ela morava numa casinha simples, de paredes caiadas e varanda de madeira, junto com o marido, Roberto Almeida, e os dois filhos, Pedro, de 7 anos, e Gabriel, de 5. A casa ficava ao pé de um morro coberto por cafezais, onde um riacho cortava o terreno como uma fita de prata. Aquele riacho era o lugar favorito das crianças. Ali brincavam de pescar pedrinhas e correr atrás das libélulas coloridas que dançavam sobre a água. Luciana sempre dizia que aquele pedaço de terra era o seu pedacinho do céu. Mas o céu, às vezes, também esconde tempestades. Quando o relógio da matriz marcou 5h30, Luciana despediu-se das colegas e seguiu pela estradinha de terra que levava até sua casa. O vento gelado cortava o rosto, mas o coração dela estava leve. Pensava no jantar que ia preparar, nas risadas dos meninos e no cheiro bom de pão que a sogra, Dona Helena, costumava assar à tarde. Apesar das diferenças, Luciana respeitava aquela mulher. Sabia que a solidão endurece o coração de quem envelhece sem companhia. Chegando perto de casa, Luciana percebeu um silêncio estranho. O cachorro não latiu, o cheiro de pão não vinha da cozinha, e o quintal que sempre ecoava o riso dos filhos estava vazio. Ela chamou o beicinho. Pedro. Gabriel. Nada respondeu além do som distante da água correndo no riacho. Luciana seguiu até os fundos da casa, atravessando o pequeno pomar de laranjeiras. Foi quando ouviu o que jamais esqueceria. Um barulho suave de algo boiando na água, e logo depois, o silêncio mais cruel que existe. Ela correu, e ao chegar à beira do riacho, o mundo dela desabou. Entre as folhas que flutuavam devagar, estavam 2 corpos pequeninos. O coração de Luciana parou. Ela gritou. Um grito que atravessou os vales e assustou até os pássaros no alto das árvores. Caiu de joelhos, tremendo, chamando pelos filhos. Pedro, Gabriel, acordem, meus amores, acordem. Mas o vento frio só respondeu com silêncio. Os vizinhos, alarmados pelo grito, correram até o local. Dona Maria do armazém, seu Chico da venda, o velho Genésio que morava na esquina, todos se aglomeraram ao redor da cena. E quando viram, ninguém conseguiu falar nada. A pequena correnteza levava folhas e lágrimas, e o rosto de Luciana se cobria de desespero. Roberto chegou minutos depois, suado, sem entender o que estava acontecendo. Quando viu os filhos, ajoelhou-se ao lado da esposa e a abraçou, chorando como uma criança. Aquele riacho, que antes simbolizava vida e inocência, agora parecia um espelho da dor. Pouco tempo depois, o som das sirenes quebrou o silêncio. O delegado Antônio Mendes chegou acompanhado de 2 agentes. Era um homem de fala calma, mas de olhar firme conhecido por ser justo e piedoso. Ele mandou isolar o local, afastar os curiosos e cobriu os corpos com uma lona branca. O entardecer caía, e a luz amarelada do sol fazia tudo parecer um pesadelo pintado a ouro. Luciana foi levada para dentro de casa, em estado de choque, enquanto os policiais faziam as primeiras anotações. Não há sinais de luta, murmurou um dos peritos. A água mal chega ao joelho. Não faz sentido, respondeu outro. O delegado olhou para o riacho e franziu a testa. Alguma coisa está errada aqui. Dona Helena, a avó das crianças, apareceu apoiada no portão, os olhos vermelhos, o lenço nas mãos, soluçando. Disse que estava colhendo verduras quando tudo aconteceu. Meus meninos. Eu só me afastei um pouquinho, repetia ela, com a voz embargada. Luciana a abraçou, chorando, acreditando nas lágrimas da sogra. O padre João Batista chegou logo depois, trazendo palavras de conforto e oração. Ajoelhou-se junto à família e pediu a Deus que recebesse as 2 almas inocentes. Mas no olhar do delegado, algo permanecia inquieto. Aquela água limpa escondia mais do que refletia. Naquela noite a cidade de Santa Esperança não dormiu. As luzes das velas brilharam nas janelas e o sino da igreja tocou devagar. O frio parecia mais pesado, o vento mais triste. Luciana, sentada na cama vazia dos filhos,
Segurava as roupinhas ainda úmidas do riacho. E entre soluços, repetia uma pergunta que ninguém sabia responder. Por que, meu Deus? Por que justo com eles? Do lado de fora, o som do riacho seguia correndo, como se nada tivesse acontecido. Mas quem vive em Santa Esperança sabe que, a partir daquela noite, o som da água nunca mais foi o mesmo. A notícia se espalhou como fogo no capim seco. Antes que o sol nascesse por completo, todo o povoado de Santa Esperança já sabia da tragédia. O sino da igreja tocou de novo, dessa vez com um som arrastado, de lamento. As mulheres se juntavam na porta das casas, cruzando os braços sobre o peito. Os homens tiravam o chapéu ao passar em frente à casa de Luciana, em sinal de respeito e tristeza. Pedro e Gabriel não eram apenas filhos de Luciana e Roberto, eram filhos da vila inteira. Tinham sorrisos que alegravam qualquer um, e corriam pelos quintais como passarinhos livres. Ninguém conseguia entender como dois anjinhos assim poderiam ter partido de maneira tão cruel. A pequena igreja de Santa Esperança ficou lotada naquele dia. Velas tremiam diante da imagem de Nossa Senhora das Dores, e o cheiro de incenso se misturava ao das flores brancas. Luciana, com o rosto inchado e os olhos perdidos, mal conseguia se manter de pé. Padre João Batista segurava suas mãos enquanto dizia, num tom sereno: Filha, há dores que nem o tempo cura, mas Deus transforma lágrimas em força. Confie. Mas Luciana apenas olhava o altar e murmurava. Eles ainda estavam tão pequeninos, tão cheios de vida. Ao lado, Roberto permanecia calado, o rosto duro, tentando esconder o desespero. A cada abraço de consolo que recebia, ele sentia o peso da culpa. Culpa por ter deixado as crianças em casa. Culpa por não estar lá quando tudo aconteceu. E no fundo, um medo que ele não ousava confessar. O medo de que algo terrível estivesse escondido por trás daquele silêncio. Dona Helena, a avó, tornou-se o retrato da dor. Caminhava de um lado a outro da sala, com o terço entre os dedos, repetindo frases desconexas. Eu só fui buscar umas verduras. Eu só fui buscar umas verduras. Os vizinhos se aproximavam, oferecendo consolo. A senhora não tem culpa, Dona Helena. Essas coisas acontecem. Ela chorava ainda mais, encenando um sofrimento que parecia sincero demais. E talvez fosse mesmo, ou talvez fosse o início de um teatro que ninguém imaginava. Enquanto isso, o delegado Antônio Mendes não conseguia descansar. Sentado em sua escrivaninha na delegacia, ele relia o relatório da perícia e coçava o queixo. Tudo era simples demais. Nenhum arranhão, nenhuma marca de luta, nada que indicasse resistência. Mas também, nada que confirmasse um acidente. Água rasa, murmurava ele. Mesmo uma criança pequena saberia se levantar dali. Naquela madrugada, ele retornou ao local sozinho. O riacho estava silencioso sob a luz pálida da lua. As fitas de isolamento tremulavam com o vento, e o som da água parecia sussurrar segredos. Antônio acendeu um cigarro, observou a correnteza e disse em voz baixa: Isso aqui não foi obra do acaso. Na manhã seguinte, ele convocou Roberto e Luciana para novos depoimentos. Luciana estava abatida, os olhos fundos de quem não dorme há dias. Roberto mantinha-se firme, mas sua voz falhava. Contaram o que sabiam. Os meninos estavam brincando no quintal sob o olhar da avó. Helena, como de costume, preparava o lanche da tarde. Depois disso, nada mais. O delegado anotou tudo e perguntou com delicadeza: Havia algum estranho por perto? Alguém que rondasse a casa nos últimos dias? Luciana negou com a cabeça. Não, doutor. Aqui todo mundo se conhece. Ninguém estranho passou por aqui. O olhar de Antônio, porém, se desviou para algo que ele não podia ignorar. A contradição nas falas. A avó dissera que só se afastou por poucos minutos, mas o corpo das crianças já estava frio quando foi encontrado. Isso não batia com o tempo do suposto acidente. No enterro, o clima era de cortar o coração. Os pequenos caixões brancos foram levados pelas mãos dos vizinhos. Luciana desmaiou antes do fim da cerimônia. Padre João mandou tocar o sino uma última vez, e o som ecoou pelos morros, como se o próprio vale lamentasse. As pessoas se entreolhavam em silêncio, algumas rezando, outras apenas tentando entender o incompreensível. Naquela noite, Santa Esperança adormeceu sob um peso estranho. As janelas se fecharam mais cedo, os cachorros não latiam, e até o vento parecia respeitar a dor da vila. Mas dentro da casa de Luciana, o delegado Antônio voltava mais uma vez.
Ele olhou para o quintal, depois para a cozinha, onde o fogão ainda cheirava a pão assado. Sobre a mesa, encontrou algo que o fez parar. Um copo de vidro, com um restinho de líquido rosado. Ao lado, uma garrafa de refrigerante pela metade. Ele franziu a testa, olhou em volta e chamou um dos peritos. Recolha isso. Mande direto para análise. E acrescentou quase sussurrando. Acho que encontramos o fio que vai nos levar até a verdade. Enquanto o policial saía com a garrafa dentro do saco plástico, o delegado lançou um último olhar para o retrato na parede. Era uma foto antiga, tirada em um domingo de festa. Helena sorria com os netos no colo. Um sorriso doce, mas o olhar parecia guardar algo que nem o tempo nem o amor tinham conseguido apagar. Do lado de fora, a lua refletia no riacho, e quem passava por ali jurava ouvir o murmúrio da água misturado a um choro distante, como se Santa Esperança ainda chorasse pelos seus anjos perdidos. 3 dias se passaram desde o enterro de Pedro e Gabriel. A neblina ainda cobria as montanhas de Minas como um manto pesado. Santa Esperança parecia uma cidade suspensa no tempo. Ninguém falava alto, ninguém ria. Até o sino da igreja, que sempre marcava as horas, silenciara em respeito à dor da família Almeida. Luciana permanece fechada no quarto. O cheiro das flores que os vizinhos deixaram começava a se misturar ao ar úmido e frio. Ela mal comia, mal dormia, apenas segurava a mantinha azul dos filhos e chorava baixinho. Roberto, por outro lado, tentava se manter forte, mas os olhos fundos o denunciavam. Era o tipo de dor que não se diz em palavras, só se sente por dentro, como ferro em brasa. Na delegacia, o delegado Antônio Mendes esperava ansiosamente o laudo da perícia. Quando o envelope pardo chegou, ele respirou fundo antes de abri-lo. O silêncio da sala era quase sagrado. Os agentes o observavam, tensos, enquanto ele desdobrava o papel timbrado do Instituto de Criminalística de Belo Horizonte. E então, a verdade veio como um raio em noite escura. Causa da morte: envenenamento agudo por substância tóxica, provavelmente raticida fosforado. Antônio baixou o papel devagar. Os olhos dele se encheram de incredulidade. Não era afogamento. Não era acidente. Era assassinato. Um crime frio. Planejado. Ele levantou-se, olhou para os agentes e disse com voz firme: alguém matou aquelas crianças. E foi alguém que elas conheciam. Naquela mesma tarde, Antônio foi até a casa de Luciana. Bateu à porta, e quem o recebeu foi Dona Helena. O rosto dela parecia ainda mais pálido do que antes, mas seus olhos atentos, desconfiados, não fugiram dos dele. Boa tarde, Dona Helena, disse o delegado, tirando o chapéu. Preciso conversar um pouco, se a senhora permitir. Ela assentiu com um leve aceno e o convidou a entrar. A casa estava impecavelmente arrumada, cheirando a café fresco. Sobre o fogão, uma chaleira fervia, soltando vapor. Tudo tão normal. Normal demais. Antônio observava cada detalhe, enquanto fazia perguntas simples. A senhora se lembra da última coisa que os meninos comeram naquele dia? Sim, respondeu ela, olhando para a mesa. Dei a eles um copo de refrigerante com pão de queijo. Eles adoravam. A senhora comprou esse refrigerante onde? No armazém da Dona Maria, como sempre. E o pão? Eu mesma fiz, de manhã. O delegado anotava calmamente, mas algo em sua mente não parava de ecoar. O copo e a garrafa encontrados sobre a mesa. Coincidência demais. Antes de ir embora, ele se aproximou da janela e olhou para o riacho. A água seguia correndo mansa, refletindo o entardecer. Dona Helena, a senhora acredita em Deus? Perguntou ele, de repente. Ela se espantou. Claro que acredito, seu delegado. Por quê? Antônio fitou o horizonte e respondeu baixinho. Porque às vezes ele escreve certo por linhas tortas, e o que está escondido sempre aparece à luz. Naquela noite, o delegado enviou o laudo ao Ministério Público e pediu urgência nas análises complementares da bebida. Enquanto isso, a vila inteira fervia em rumores. Uns diziam que os meninos haviam sido vítimas de um estranho. Outros, que o diabo andava rondando a cidade, mas havia também quem cochichasse algo que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. E se não foi um estranho? E se foi alguém da família? Luciana não sabia desses comentários. Passava os dias rezando, agarrada ao terço, e as noites revivendo cada instante com os filhos. Em alguns momentos, dizia ouvir as risadinhas deles ecoando no quintal. Mas,
Ao abrir a janela, só via o escuro e o som triste da água. Roberto, cansado da dor e da dúvida, procurou o delegado. Doutor Antônio, eu preciso entender. Se não foi afogamento, o que aconteceu com meus filhos? O delegado respirou fundo antes de responder. Foi veneno, Roberto. Um tipo de raticida muito forte. O homem empalideceu, apoiando as mãos na mesa. Veneno. Mas quem faria uma coisa dessas? Antônio o olhou nos olhos. É isso que estou tentando descobrir. Houve um longo silêncio. E então, com voz quase inaudível, Roberto disse: Doutor, minha mãe estava com eles naquele dia. Só ela. Antônio não respondeu. Apenas fechou o caderno de anotações e assentiu, pensativo. Sabia que a partir daquele momento, o caso mudava de cor. O que antes parecia uma tragédia familiar agora se tornava um espelho da maldade humana. Na manhã seguinte, ele voltou ao armazém da Dona Maria, onde Helena dizia ter comprado o refrigerante. A comerciante, uma senhora falante e curiosa, confirmou a compra. Ela veio aqui, sim. Comprou pão, leite e uma caixinha de veneno de rato. Tem certeza? Perguntou o delegado, controlando a expressão. Absoluta. Disse que os ratos estavam comendo os mantimentos dela. Antônio agradeceu, deixou umas moedas sobre o balcão e saiu devagar. O sol começava a nascer e o orvalho brilhava nas folhas dos cafezais. Mas, no coração do delegado, o dia amanhecia pesado. Ele sabia que a estrada da verdade é longa e às vezes passa por lugares escuros demais. Enquanto voltava para a delegacia, o som da igreja ecoou ao longe. Padre João rezava uma missa pelas crianças. E no banco da frente, ajoelhada e vestida de preto, estava Dona Helena, as mãos trêmulas segurando o terço, os olhos fixos na cruz. Quem a visse assim juraria estar diante de uma santa. Mas Antônio, parado à porta da igreja, pensava diferente. O instinto lhe dizia que por trás daquelas lágrimas havia algo que Deus, mais cedo ou mais tarde, haveria de revelar. A manhã nasceu fria e úmida em santa esperança. O nevoeiro cobria os telhados de telha vermelha, e o cheiro de café torrado vinha das cozinhas que já se acendiam cedo. Mas, naquela semana, ninguém falava de outra coisa além da tragédia dos meninos de Luciana e Roberto. A vila parecia respirar luto e desconfiança. Na delegacia, o delegado Antônio Mendes revisava pilhas de anotações. O laudo confirmava envenenamento por raticida. A dona do armazém afirmava ter vendido a substância para Dona Helena e a garrafa recolhida na cena trazia vestígios do mesmo veneno. Tudo apontava na mesma direção, mas Antônio sabia. Em casos como esse, a verdade precisa ser sustentada por provas irrefutáveis. Ele não queria ser o homem que destruiria uma família por um erro. Chamou os vizinhos um a um. A primeira foi Dona Maria do armazém. Sim, seu delegado. Ela comprou o veneno, lembro bem. Disse que os ratos estavam comendo o milho dela. A senhora viu as crianças nesse dia? Perguntou Antônio. Vi. Estavam brincando perto do portão, rindo. Pareciam felizes. Em seguida veio seu Chico, o vizinho do lado. Eu vi a Helena indo em direção ao riacho com os 2 meninos, contou ele, ajeitando o chapéu na cabeça. Achei que fossem pegar amoras. E quanto tempo depois ela voltou? Uns 20 minutos, talvez meia hora. Voltou sozinha. Pensei que os meninos tinham ficado por lá. O delegado anotou tudo em silêncio. 20 minutos. O mesmo intervalo que Helena havia mencionado quando falou que só foi buscar verduras. Coincidência demais para um coração treinado a desconfiar. À tarde, ele voltou à casa da família. Luciana estava sentada na varanda, enrolada num chale. Os olhos inchados denunciavam noites sem sono. Quando o delegado se aproximou, ela levantou o olhar cansado. O senhor descobriu alguma coisa, doutor? Perguntou num fio de voz. Antônio respirou fundo. Estamos chegando perto, dona Luciana. Mas eu preciso que a senhora me diga. Havia problemas entre a senhora e sua sogra? Luciana ficou em silêncio por alguns segundos. O vento frio passou entre as folhas do quintal antes que ela respondesse. Problemas? Eu diria. Diferenças. Ela baixou a cabeça. Dona Helena é uma mulher difícil. Sempre achou que eu tirei o filho dela. Nunca me aceitou de verdade. O delegado assentiu. E seu marido sabia disso? Sabia, sim. Mas ele sempre dizia que mãe é mãe, que com o tempo ela ia me aceitar. Luciana enxugou uma lágrima. E eu tentei.
Seu delegado. Juro que tentei. Antônio colocou o caderno de lado e falou com voz baixa. Eu acredito na senhora. Mas agora precisamos de força. A verdade está se aproximando, e às vezes ela dói mais do que o próprio crime. Enquanto isso, Dona Helena caminhava até a igreja de Santa Esperança todos os dias. Vestida de preto, cabeça coberta com um lenço, ela se ajoelhava no mesmo banco e rezava longamente. As pessoas a viam chorar, e algumas sentiam pena. Pobre mulher, perdeu os 2 netinhos, diziam. Mas havia também os que olhavam de longe, com o olhar desconfiado. Deus me perdoe, mas aquele choro dela tem qualquer coisa de estranho. No quarto dos fundos da casa, Roberto achou uma velha caixa de madeira com as iniciais H gravadas na tampa. Dentro, algumas cartas antigas e uma fotografia amarelada. Nela, uma mulher jovem, parecida com Luciana, segurava um bebê nos braços. No verso, uma data, 1970. Ele levou a foto ao delegado, confuso. Achei isso nas coisas da minha mãe. Não sei quem é essa mulher, mas ela se parece tanto com a minha esposa que me deu um arrepio. Antônio olhou a imagem com atenção. A semelhança era impressionante. Sabe o nome dessa mulher? Perguntou. Não. Meu pai morreu quando eu era pequeno, e mamãe nunca falou muito do passado. O delegado guardou a foto. Talvez essa mulher seja a chave para entender o que está acontecendo. E estava certo. Naquela noite, ele visitou o padre João Batista para pedir acesso aos antigos registros da paróquia. O padre, surpreso, concordou. Sim, doutor, claro. Temos livros de batismo desde os anos 70. Folheando as páginas antigas, Antônio encontrou o nome que procurava. Helena Almeida, mãe de uma menina chamada Laura. Laura. O nome que não constava em nenhum registro recente. A menina teria morrido com apenas 8 anos, afogada no mesmo riacho, há mais de 20 anos. Antônio fechou o livro devagar. Tudo começava a fazer sentido. O trauma, o ódio silencioso, a obsessão por proteger e controlar o filho, a perda antiga que se misturava à nova. Talvez, em algum canto escuro do coração de Helena, Luciana representasse o passado que ela nunca conseguiu enterrar. Na manhã seguinte, o delegado voltou à casa da família, desta vez acompanhado de 2 agentes. Bateu à porta e anunciou, com a voz calma mas firme: Dona Helena, precisamos que a senhora venha até a delegacia prestar um novo depoimento. Ela franziu o senho, surpresa. Agora? Mas eu já falei tudo o que sabia. Eu sei, senhora, respondeu ele. Mas às vezes, nas repetições, é que a verdade escapa. Enquanto a levavam, o céu de Santa Esperança se fechava em nuvens pesadas. A chuva começou a cair fina, lavando as ruas de terra e fazendo o riacho cantar mais alto. Alguns diziam que era o choro dos anjos. Outros, que era o próprio Deus preparando o momento da revelação. E no coração do delegado Antônio, crescia uma certeza fria. Aquela mulher sabia mais do que dizia, e a água do riacho ainda guardava os segredos do passado. A chuva caía fina quando Dona Helena chegou à delegacia. O guarda segurava o guarda-chuva para ela, mas a mulher parecia não sentir o frio. Caminhava devagar, com um terço entre os dedos, o olhar perdido no chão. Parecia uma viúva de si mesma cansada, envelhecida, envolta em um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. O delegado Antônio Mendes a recebeu com gentileza. Ofereceu-lhe uma cadeira e um copo de água. A senhora está bem para conversar? Perguntou. Estou sim, respondeu ela, com a voz rouca. Só não sei o que mais posso dizer. Já contei tudo. Antônio abriu o caderno de anotações e olhou firme para ela. Dona Helena, eu sei que é difícil, mas, às vezes, a dor faz a gente esquecer detalhes importantes. Ela respirou fundo. Pois bem, pergunte o que quiser. A senhora se lembra da hora exata em que saiu para o quintal naquele dia? Eram 3 da tarde, mais ou menos. Eu fui buscar verduras. Certo. E voltou quanto tempo depois? Uns 15 minutos, talvez. O delegado escreveu calmamente. Depois levantou o olhar. Testemunhas disseram ter visto a senhora caminhando com os meninos em direção ao riacho por volta das 3h20. Helena levantou a cabeça, surpresa. Isso é mentira. Eu não saí de casa. A senhora tem certeza? Absoluta. Antônio se inclinou ligeiramente. Então como explica que os vizinhos a viram?
Helena apertou o lenço entre os dedos. Devem ter se confundido. Eu nunca levaria meus netos até lá. Aquele riacho me tira o sono. Ela parou. Ovos emborgada. Foi lá que perdi minha filha há tantos anos. O delegado observou cada gesto, cada tremor em sua voz. Então a senhora se lembra do que aconteceu com a sua filha? Lembro, sim, murmurou ela. Laura tinha 8 anos. Brincava perto da água. Foi um descuido. Eu a vi escorregar. E as palavras se perderam no choro. Antônio ofereceu-lhe um lenço. Eu sinto muito, dona Helena. Nenhuma mãe deveria passar por isso. Ela assentiu em silêncio, enxugando as lágrimas. Houve um momento de silêncio entre os dois. A chuva batia contra as janelas, ritmada, quase hipnótica. Então o delegado retomou o tom calmo, mas preciso. A senhora se lembra do que serviu às crianças naquele dia? Sim. Pão de queijo e refrigerante. O mesmo refrigerante que encontramos na mesa? Sim. E o mesmo serve? Antônio virou uma página do caderno e leu. A análise da bebida revelou traços de um raticida muito forte. O mesmo tipo que a senhora comprou no armazém da Dona Maria. Helena levantou-se bruscamente, batendo as mãos na mesa. Está dizendo que eu matei meus netos? Eu estou dizendo que há pergunta sem resposta. Dona Helena, isso é um absurdo, gritou ela, com lágrimas nos olhos. Eu amava aquelas crianças mais do que tudo neste mundo. Antônio manteve o olhar firme, mas sua voz permaneceu serena. Então me ajude a entender. Por que o veneno estava na bebida? A mulher empalideceu. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ela olhou para o chão, respirando com dificuldade. O som da chuva enchia a sala, abafando o silêncio tenso. Quando voltou a falar, sua voz era quase um sussurro. Eu comprei o veneno, sim. Mas foi para matar os ratos, não os meninos. Eu deixei a caixinha na cozinha. Talvez eles tenham mexido. O delegado respirou fundo. Uma hipótese possível, mas difícil de acreditar. Ele se levantou. Caminhou até a janela e continuou. A senhora sempre foi cuidadosa, não é? Nunca deixaria algo perigoso ao alcance das crianças. Helena não respondeu. Apenas olhava o chão, as lágrimas caindo devagar sobre o lenço. Antônio voltou a sentar-se e baixou o tom. Dona Helena, o amor verdadeiro não mata. Mas o orgulho, o ciúme, o rancor, esses, sim, matam devagar. Ela levantou o olhar, os olhos marejados. O senhor não sabe o que é ser esquecida. Viver sozinha dentro da própria casa. Eu imagino, senhora. Mas nada justifica uma tragédia como essa. Nesse momento, o som da porta se abriu. Um dos agentes entrou, trazendo uma pasta de papel. Doutor. Chegaram os resultados do laboratório de Belo Horizonte. Antônio assentiu e abriu o envelope. Leu atentamente, enquanto o silêncio dominava a sala. Depois fechou o papel e olhou para Helena com expressão grave. O veneno foi misturado ao refrigerante antes de ser servido, e havia impressões digitais apenas suas no copo e na garrafa. Helena empalideceu de vez. Por um instante, pareceu que o ar lhe faltava. As mãos tremiam tanto que o terço caiu no chão, as contas se espalhando pelo piso de madeira. Ela tentou dizer algo, mas a voz falhou. Antônio observou em silêncio. Dona Helena, a senhora quer dizer alguma coisa? Ela respirou fundo, tentando se recompor. Eu preciso de um advogado. O delegado assentiu lentamente. Claro, a senhora tem esse direito. Enquanto os agentes a conduziam até outra sala, Antônio permaneceu ali, olhando o terço no chão. Sabia que o caso ainda não estava encerrado, mas naquele momento, a fé de uma mulher e a inocência de 2 crianças pareciam se misturar com o som da chuva, uma melodia triste, tocada pelas próprias mãos do destino. Os dias seguintes foram de pura espera. O delegado Antônio Mendes dormia pouco, e quando dormia, sonhava com água. Aquela água turva do riacho, onde a vida de 2 crianças havia se apagado. Era como se o rio o chamasse, sussurrando segredos que ele ainda não conseguia decifrar. Do lado de fora, Santa Esperança parecia respirar o mesmo mistério. A chuva não cessava, e o barulho constante das gotas batendo nos telhados se misturava ao murmúrio do povo. Cada esquina tinha uma teoria, cada vizinho uma versão. Alguns achavam impossível uma avó cometer tamanha crueldade. Outros, em voz baixa,
Diziam que o mal às vezes veste o rosto do amor. Na delegacia, Antônio se inclinava sobre a mesa, rodeado de papéis, relatórios e fotos. O caso estava quase completo, quase. Faltava apenas algo que ligasse a suspeita à verdade. E era justamente esse quase que o deixava inquieto. Foi então que a porta se abriu com um rangido. Era o jovem policial Leandro, ofegante, segurando uma sacola de papel. Doutor Antônio, o senhor precisa ver isso. O que é, rapaz? Fui ao armazém velho do seu Silvério, lá perto do fim da rua principal. Ele disse que tinha uma câmera antiga, daquelas de fita, apontada para o caminho do riacho. Antônio levantou-se num salto e conseguiu a gravação. Leandro assentiu, com os olhos arregalados. Consegui. É velha, meio embaçada, mas... O senhor precisa ver com seus próprios olhos. O delegado ligou o aparelho de vídeo. A imagem tremida surgiu na tela. Um caminho de terra, árvores balançando com o vento e, ao fundo, o riacho de Santa Esperança. Os minutos passaram e por um momento pareceu que não havia nada ali. Mas então, por volta das 3 horas da tarde, 3 figuras apareceram no canto da tela. Uma mulher de lenço escuro na cabeça caminhava segurando as mãos de 2 crianças, Pedro e Gabriel. A câmera os acompanhava de longe, até que desapareceram entre as árvores. 20 minutos depois, a mesma mulher voltou, sozinha. Caminhava com passos lentos, cabeça erguida, o corpo ereto, como quem voltava de uma prece. Nenhuma pressa, nenhuma busca, nenhum desespero. Na sala, o silêncio era tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio. O delegado pausou o vídeo e ficou olhando a imagem congelada. O rosto de Dona Helena, mesmo desfocado, era inconfundível. Leandro quebrou o silêncio. E agora, doutor? Antônio suspirou fundo. Agora a verdade começa a falar. Naquela tarde, ele reuniu sua equipe. Vamos fazer tudo conforme a lei. Quero a filmagem periciada, copiada e autenticada. Nenhum erro, nenhum vazamento. Os agentes assentiram. O clima na delegacia era de tensão silenciosa, todos sabiam que estavam diante de algo grande demais. Enquanto isso, na casa dos Almeida, Luciana continuava imersa em luto. Ela mal saía do quarto. Roberto tentava ser forte, mas a distância entre ele e a mãe crescia a cada dia. Desde o último depoimento, ele não conseguia olhar para ela da mesma forma. Havia algo nos olhos de Helena, uma mistura de medo e frieza que o fazia estremecer. Naquela noite, o delegado decidiu fazer algo que raramente fazia. Caminhou até a igreja. Encontrou Padre João Batista acendendo velas no altar. Boa noite, padre. Boa noite, meu filho. Você parece cansado. É a verdade, padre. Às vezes ela pesa mais do que a mentira. O padre assentiu com um olhar sereno. E pesa mesmo. Mas lembre-se, quando a luz chega, até as sombras precisam se curvar. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Antônio quando ele voltou para casa. Na manhã seguinte, ele preparou tudo para o novo interrogatório. Desta vez, com a filmagem em mãos. A sala estava silenciosa quando Dona Helena entrou. Ela parecia diferente, cansada, abatida, mas ainda tentando manter a compostura. O delegado a cumprimentou com respeito. Dona Helena, nós encontramos algo que a senhora precisa ver. Ligou o monitor. A imagem começou a rodar. Primeiro, o caminho de terra, o vento soprando nas árvores, e depois, Helena, caminhando com os netos, voltando sozinha. Ela empalideceu. Por um momento, tentou fingir surpresa, mas o tremor nas mãos atraiu. O silêncio tomou conta da sala. Antônio pausou o vídeo e se inclinou sobre a mesa. A senhora nos disse que passou a tarde no quintal, colhendo verduras. Ela não respondeu. Ela continuou. Mas esta gravação mostra o contrário. Mostra a senhora levando as crianças em direção ao riacho e voltando sozinha. Helena fechou os olhos, as lágrimas começando a escorrer. Isso é uma coincidência. Não prova nada. Prova, sim, disse Antônio com calma. Prova que a senhora mentiu. A mulher respirou fundo, o peito subindo e descendo rapidamente. Eu só queria que elas parassem de brigar comigo. Sussurrou. Quem? Dona Helena. Luciana. Ela me tirou tudo. Meu filho, minha casa, meu lugar. Eu só queria um pouco de paz. Antônio a observava em silêncio. Ela levou as mãos ao rosto e chorou.
Mas seu choro dessa vez soava diferente. Não era o pranto de uma avó enlutada, era o som pesado da culpa começando a se desprender do peito. O delegado se levantou e chamou um dos agentes. Registre o depoimento. A verdade, enfim, estava saindo do escuro. Lá fora, a chuva havia parado, o sol tentava romper as nuvens, e um raio de luz atravessou o vidro da janela, iluminando o rosto de Helena. Por um instante, pareceu que o próprio céu queria testemunhar aquele momento. O relógio da parede marcava 4 horas da tarde quando o delegado Antônio Mendes voltou à sala de interrogatório. O ambiente era o mesmo de sempre. Frio, silencioso, com o som distante da chuva que voltara a cair lá fora. Mas naquela tarde, o ar parecia mais denso. A verdade estava ali, pairando no ar, prestes a ser dita. Dona Helena Almeida estava sentada diante da mesa. As mãos trêmulas seguravam um lenço amarrotado. Os olhos, vermelhos de tanto chorar, pareciam exaustos como se cada lágrima arrancasse um pedaço de sua alma. Antônio se sentou diante dela, sem pressa. Colocou a filmagem e o relatório da perícia sobre a mesa. Dona Helena, a senhora sabe por que está aqui. Ela assentiu com um leve movimento da cabeça. Eu sei, doutor. Eu não quero forçar uma confissão, disse ele com voz serena. Só quero a verdade. Ela suspirou fundo, fechando os olhos por um instante. A verdade. Às vezes ela mata mais devagar do que o veneno. O delegado permaneceu em silêncio. Helena começou a falar, a voz fraca, mas firme. Eu nunca quis fazer mal aos meus netos. Deus sabe disso. Mas aquele dia eu já não era mais eu. Ela olhou para o teto, como se buscasse forças. Fazia tempo que eu me sentia esquecida dentro da própria casa. Desde que o Roberto casou com a Luciana, tudo mudou. Ele já não me ouvia mais. Não pedia mais minha bênção antes de sair. As lágrimas desceram outra vez. Eu sei que parece tolice, mas o coração da gente, quando envelhece, fica carente, sabe? E o dela sempre me olhava como se eu fosse um peso. Antônio anotava devagar, sem interromper. A Helena continuou. Aquele dia, de manhã, ela saiu cedo para o trabalho. Eu fiquei com os meninos. Eles estavam felizes, brincando no quintal. Pedro me pediu refrigerante, e eu lembrei que tinha uma garrafa guardada. Fui até a cozinha e vi o veneno sobre o balcão. Ela fez uma pausa longa, engolindo o choro. Eu não sei o que aconteceu comigo, doutor. Foi como se alguma coisa escura tomasse conta de mim. E o que a senhora fez? Perguntou Antônio, a voz baixa. Helena olhou para as mãos, tremendo. Misturei o pó na bebida. Só um pouquinho. Eu pensei que não ia fazer mal. Queria que passassem mal, só para Luciana entender que ela não mandava em tudo. O delegado manteve-se calado. Helena apertou o lenço, soluçando. Quando vi Pedro e Gabriel começarem a ficar pálidos, me apavorei. Eles tremiam. E eu tentei socorrer, mas já era tarde. Ela cobriu o rosto, o som do choro ecoando pela sala. Eu entrei em pânico. Peguei os dois e levei até o riacho. Eu pensei que se parecesse um afogamento, ninguém desconfiaria de mim. O delegado fechou os olhos por um instante. O peso das palavras caía sobre ele como pedras. Nenhum policial se acostuma a ouvir confissões assim. Helena continuou, num sussurro quase inaudível. Depois eu voltei para casa e me sentei na cozinha. Fiquei ali, esperando, ouvindo o vento e rezando para que tudo fosse um pesadelo. Quando ouvi o grito da Luciana, eu saí correndo. E chorei, doutor. Chorei de verdade. Porque foi só naquele instante que eu percebi o que tinha feito. Antônio respirou fundo. A senhora entende que o que fez foi tirar a vida de 2 crianças inocentes? Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei. E é isso que me mata todos os dias. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Apenas o som distante da chuva preenchia o espaço. O delegado fechou o caderno devagar. Dona Helena, a senhora vai responder por homicídio duplo qualificado. Ela não reagiu. Apenas olhou para ele com resignação. Eu mereço. Que Deus me julgue, doutor. Porque o castigo dele é mais justo que o de qualquer homem. Quando os agentes entraram para levá-la, ela se levantou devagar, apoiando-se na mesa. Antes de sair, virou-se para o delegado e disse com voz fraca: O senhor acredita que o perdão existe? Antônio a olhou nos olhos. Acredito, dona Helena, mas o perdão não apaga o que foi feito.
Ele só dá coragem para encarar o espelho. Ela assentiu e foi conduzida até o corredor. O som das botas ecoava nos azulejos frios, até desaparecer por completo. Antônio ficou sozinho na sala. Olhou para o retrato dos meninos sobre a mesa. 2 rostos sorridentes, cheios de vida. Fechou os olhos, fez o sinal da cruz e murmurou: que Deus os receba. E que essa terra nunca mais precise ouvir um grito como o daquela tarde. Lá fora, o sol voltava a brilhar timidamente entre as nuvens. O riacho lá embaixo corria tranquilo como se lavasse o sangue do passado e carregasse consigo os pecados de Santa Esperança. Na manhã em que a reconstituição foi marcada, o céu amanheceu pesado, coberto por nuvens baixas e cinzentas. Um vento frio descia das montanhas, fazendo as árvores gemerem como se também lamentassem o que estava prestes a acontecer. Desde cedo, as ruas de Santa Esperança estavam cheias. Homens, mulheres, jovens e idosos todos se reuniam, em silêncio, perto do riacho. O mesmo riacho que semanas antes levava risadas infantis, agora receberia lágrimas e lembranças amargas. A notícia correra por toda a região. Dona Helena Almeida, a avó que todos respeitavam, seria levada ao local do crime para reconstruir passo a passo o que havia feito. Alguns foram por curiosidade, outros por incredulidade, mas a maioria foi movida por dor e pelo desejo de ver a justiça com os próprios olhos. O delegado Antônio Mendes chegou pouco antes das 9. Desceu do carro em silêncio, com o chapéu nas mãos e o olhar firme. Ele cumprimentou o padre João Batista, que estava lá para rezar e tentar acalmar os corações. Padre, espero que Deus esteja conosco hoje. Ele sempre está, meu filho, respondeu o sacerdote. Mas hoje, ele vai chorar conosco. Minutos depois, o carro da polícia chegou. Dona Helena desceu devagar, algemada, com o lenço preto na cabeça e o olhar perdido. A multidão abriu caminho em silêncio. Alguns choravam, outros apenas observavam, estarrecidos. Aquela mulher frágil, que todos conheciam das missas e das festas da padroeira, agora caminhava como uma sombra entre os vivos. Luciana e Roberto estavam mais afastados, ao lado do padre. Luciana tremia, as mãos apertando o lenço. Roberto a segurava pelos ombros, mas o olhar dele estava fixo na mãe duro, vazio. Era o olhar de um homem que amava e odiava ao mesmo tempo. O delegado deu início ao procedimento. Dona Helena, a senhora sabe por que está aqui. Precisamos que refaça os passos daquele dia. Ela assentiu, com a voz quase inaudível. Eu entendo, doutor. 2 agentes a acompanharam até a cozinha da antiga casa. A câmera oficial registrava cada movimento. Helena apontou para a mesa, para o copo, para a garrafa, com mãos trêmulas, simulou o gesto de misturar o veneno. Depois, olhando para o chão, murmurou: eles pediram refrigerante. E eu servi. Foi rápido. Eles sorriram para mim antes de beber. Um murmúrio de dor percorreu a multidão. Luciana virou o rosto, as lágrimas caindo sem som. Roberto apertou os punhos, lutando contra o impulso de correr até lá. O delegado, mantendo a calma, conduziu o grupo até o quintal e depois ao riacho. O caminho era o mesmo de sempre. O som da água, o cheiro de barro molhado, o canto distante dos pássaros. Helena andava devagar, os passos pesados, o rosto voltado para o chão. Quando chegou à beira do riacho, parou. O vento fez o lenço dela voar um pouco. E por um instante, o tempo pareceu parar. Ela estendeu as mãos trêmulas e, com a voz embargada, começou a falar. Eu carreguei o Pedro primeiro. Ele ainda respirava. Eu o deitei aqui, bem aqui, e empurrei para dentro da água. Depois, o Gabriel. Ele já não se mexia mais. Ela fechou os olhos, soluçando. Eu fiquei olhando. A água levar eles embora. E pedi a Deus para me levar junto. Mas Deus não quis. Um grito rompeu o silêncio. Luciana caiu de joelhos, o rosto coberto pelas mãos. O padre correu até ela, abraçando-a enquanto a multidão começava a chorar. Alguns gritavam de raiva, outros de dor. Meu Deus, como ela pôde? Murmurava uma senhora. Como uma avó faz isso com o próprio sangue? O delegado fez um sinal, pedindo silêncio. Mas o choro coletivo era impossível de conter. Aquela cena tão crua, tão humana, quebrava até o coração mais duro. Dona Helena se ajoelhou na margem do riacho. As lágrimas misturavam-se com a chuva fina que começava a cair. Ela olhou para a água e falou, como se falasse com os netos:
Me perdoem, meus anjinhos. A vovó perdeu a alma naquele dia. Antônio se aproximou lentamente. Mesmo sendo um homem da lei, sentiu um nó na garganta. Colocou a mão sobre o ombro dela e disse: A justiça dos homens vai se cumprir, dona Helena. Mas o perdão, só Deus pode conceder. Ela assentiu, sem forças, olhando o riacho pela última vez. E, por um breve instante, o vento pareceu levar o som da água para toda a vila, como se o rio quisesse contar ao mundo a história que guardara em silêncio por tanto tempo. Enquanto a polícia a conduzia de volta, as pessoas se afastavam em silêncio. Ninguém teve coragem de insultá-la. A tragédia havia falado por si. Santa Esperança, aquela terra simples e piedosa, jamais seria a mesma. Luciana, ainda chorando, olhou para o céu e murmurou: Que Deus tenha piedade de todos nós. E o padre, de olhos marejados, respondeu: Ele terá, minha filha, porque hoje o céu chorou com a terra. No dia seguinte à reconstituição, o sol nasceu tímido sobre as montanhas, mas ninguém em Santa Esperança se levantou de coração leve. A vila estava em silêncio. Nem os galos cantaram naquele amanhecer, como se até os animais sentissem o peso do que tinham presenciado. O som que se ouvia era outro. O ruído distante dos motores de caminhonetes e o clique das câmeras. Pela primeira vez em décadas, Santa Esperança amanhecia tomada por jornalistas. Repórteres vindos de Belo Horizonte, São Paulo e até do Rio de Janeiro lotavam as pequenas ruas de terra, disputando espaço com curiosos e devotos. O caso da avó que matou os próprios netos havia tomado o país. As manchetes se multiplicavam. Tragédia em Minas. Avó confessa crime chocante contra os netos. Santa Esperança. A cidade que perdeu a inocência. As câmeras filmavam cada canto da vila. Os rostos dos moradores, antes tranquilos, agora se escondiam atrás das janelas. Alguns sentiam vergonha, outros raiva. Ninguém sabia ao certo o que dizer quando um microfone era apontado para si. Foi o diabo. Só pode, dizia uma mulher à beira do mercado. Ela sempre foi tão boa. Fazia bolo para as crianças da escola. Respondia outra, incrédula. E assim, entre medo e curiosidade, a tragédia virava assunto de café e de missa. O delegado, Antônio Mendes, acostumado à discrição, não gostava de ver o sofrimento da família exposto em rede nacional, mas sabia que era inevitável. A confissão de Dona Helena e a reconstituição pública tinham chocado até os mais céticos. Agora é questão de tempo até o julgamento, disse ele a um dos agentes. Mas essa história já marcou o nome dessa vila para sempre. Na casa dos Almeida, o clima era de luto e isolamento. Luciana não atendia jornalistas. Passava os dias no quarto, rezando e chorando em silêncio. As flores deixadas na porta já murchavam, e o cheiro doce de velas queimadas enchia o ar. Roberto, por sua vez, mal falava. Andava pela casa como um fantasma, tentando entender como a mulher que o criou poderia ter feito aquilo. Uma tarde, o padre João Batista foi visitá-los. Entrou devagar, como quem entra num templo sagrado de dor. Meus filhos, disse ele, com voz baixa, a cruz que vocês carregam é pesada, mas não caminhem sozinhos. Luciana levantou o olhar marejado. Padre, como perdoar? Ela tirou tudo de mim. Tudo. O padre respirou fundo. O perdão não apaga o passado, minha filha. Ele só impede que o ódio roube o que ainda resta do seu coração. Roberto, calado até então, murmurou: O que resta, padre, é só silêncio. E o padre respondeu, olhando os dois: Então deixem Deus falar nesse silêncio. Do lado de fora, os jornalistas ainda esperavam por uma imagem, uma frase, uma lágrima. Mas a família não lhes deu nada além de portas fechadas. Mesmo assim, a história seguia viva nas telas e nas rádios. Em todo o Brasil, pessoas comentavam, indignadas. Alguns pediam justiça, outros pediam piedade. E havia quem enxergasse algo além da tragédia. Isso é o que acontece quando o coração endurece, dizia uma senhora em um programa de rádio, quando a solidão vira veneno. No pequeno armazém de Dona Maria, os fregueses entravam cabisbaixos. Ela suspirava a cada novo cliente. Eu que vendi o veneno, sabe? Dizia baixinho. Mas como eu ia imaginar? A gente nunca pensa que o mal mora na casa do lado. E o silêncio que se seguia era mais eloquente do que qualquer resposta. Enquanto isso, Dona Helena permanecia em cela isolada, no presídio feminino de Belo Horizonte. Segundo os guardas, rezava todos os dias, pedindo perdão.
Não aceitava visitas, não comia muito e passava horas olhando para o nada. Um dos policiais chegou a comentar: parece que ela conversa com os netos. Fica olhando para o teto e dizendo: me esperem, meus anjinhos. O delegado Antônio recebeu uma carta dela, escrita à mão, alguns dias depois. As letras tremidas revelavam a fragilidade de quem já não tinha mais forças. Doutor, sei que o senhor fez o seu trabalho, e não o culpo. Só peço que cuide da minha família. Diga a Luciana que eu a perdoo, mesmo sabendo que o perdão dela nunca virá. Eu estou pagando, mas a minha pena começou no dia em que ouvi o grito dela. Rece por mim, se puder. Helena Almeida. Antônio dobrou o papel devagar e guardou no bolso do paletó. Sabia que jamais mostraria aquela carta à família. Algumas dores não precisam de mais palavras, só de silêncio e tempo. Com o passar dos dias, os jornalistas foram embora e a vila voltou ao seu ritmo lento. Mas o ar havia mudado. As crianças já não brincavam no riacho e os sinos da igreja soavam mais tristes. A fé ainda vivia em santa esperança, mas agora misturada com um novo ingrediente: o medo. O padre, em uma das missas, disse: a tragédia da senhora Helena é a tragédia de todos nós. Porque quando deixamos o rancor entrar, até o amor mais puro pode adoecer. E muitos abaixaram a cabeça, em silêncio. Alguns coraram. Outros apenas fecharam os olhos, rezando para que Deus limpasse aquele pedaço de terra da sombra que o cobriu. E lá fora, o riacho seguia correndo. Mas quem vivia em santa esperança dizia que, em certas noites de chuva, ainda podia ouvir o som suave de duas vozes infantis brincando perto da água, como se Pedro e Gabriel ainda estivessem ali, lembrando a todos que o amor nunca morre, só muda de forma. O outono havia chegado a Minas, trazendo consigo o vento frio e o cheiro de terra molhada. Em Belo Horizonte, o fórum da cidade estava lotado. A imprensa, que não desgrudava do caso desde a confissão, tomava cada canto do saguão. Câmeras, microfones e flashes transformavam o lugar em um palco de julgamento não apenas jurídico, mas também moral. O caso, o crime de Santa Esperança, era manchete em todo o país. As pessoas queriam ver de perto a mulher que, segundo a promotoria, havia destruído o próprio sangue. Mas poucos sabiam que, por trás da criminosa, havia uma alma quebrada, uma mulher que, antes de ser culpada, também era fruto de solidão e silêncio. Quando o relógio marcou 10 horas, o juiz entrou na sala. Em nome da lei, declaro aberta a sessão. O murmúrio cessou. No banco dos réus, Dona Helena Almeida estava sentada, vestida com um casaco bege simples. O cabelo grisalho preso num coque baixo, o olhar fixo no chão, parecia menor do que nunca, um vulto pálido de tudo o que já fora. Luciana e Roberto estavam ali, lado a lado, mas distantes no corpo e na alma. Luciana usava preto, o olhar frio, sem lágrimas. Roberto, ao contrário, parecia dividido entre a dor e o dever. Era a primeira vez que via a mãe desde o dia da confissão. O promotor, um homem jovem e eloquente, abriu os trabalhos. Meritíssimo juiz, membros do júri, senhores e senhoras presentes. Hoje não julgamos apenas um crime, mas uma ferida que fere a todos nós, quando o amor se transforma em ódio. Esta mulher, movida por rancor e inveja, tirou a vida de 2 crianças inocentes, seus próprios netos, cometeu um ato frio, calculado, e tentou enganar a todos com lágrimas falsas. A justiça pede a condenação máxima. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos olhavam para Helena, que permaneceu imóvel. Então o advogado de defesa, um senhor de cabelos brancos e voz serena, levantou-se. Meritíssimo, ninguém aqui nega a gravidade do que foi feito. Mas peço que olhemos para esta mulher não só como uma criminosa, e sim como um ser humano que sucumbiu à solidão e à doença da alma. O coração dela se perdeu, e o remorso é uma prisão muito mais dura do que qualquer cela. Enquanto ele falava, Helena chorava baixinho. Do banco da frente, Luciana desviou o olhar. Cada lágrima da sogra parecia um eco distante de tudo o que ela havia perdido. O juiz pediu que Helena prestasse seu depoimento final. Ela se levantou devagar, apoiando-se na mesa. O som do sapato batendo no chão ecoou por toda a sala. Com a voz trêmula, ela começou: Meritíssimo, eu não tenho desculpa. Eu tirei a vida dos meus anjinhos, e junto com eles tirei a minha. O que eu fiz não tem perdão. Eu só peço a Deus que me deixe sonhar com eles de vez em quando,
para eu poder pedir desculpas, mesmo que seja em sonho. A plateia chorava em silêncio. O juiz, com expressão grave, assentiu. A senhora deseja dizer algo à sua nora e ao seu filho? Helena virou-se. Os olhos marejados encontraram os de Roberto. Meu filho, me perdoa. Roberto abaixou a cabeça, incapaz de falar. Luciana, por sua vez, olhou diretamente para a sogra. O olhar dela era frio, mas não havia ódio, apenas cansaço. Eu já te perdoei, disse ela, num sussurro. Mas isso não vai devolver o que você levou. Helena desabou em lágrimas. A sala inteira permaneceu em silêncio. Até o juiz respirou fundo antes de continuar. Depois de horas de depoimentos, laudos e argumentos, o júri se retirou para deliberar. A espera pareceu infinita. Lá fora, começou a chover uma chuva fina, quase simbólica. Quando o júri retornou, todos se levantaram. O juiz abriu a pasta e leu em voz alta. Considerando as provas apresentadas e a confissão da ré, este tribunal a declara culpada por homicídio duplo qualificado. A pena: prisão perpétua. O murmúrio correu pela sala. Luciana começou a chorar, abraçada a Roberto. Helena levou as mãos ao rosto e murmurou: graças a Deus. O castigo começou. O juiz bateu o martelo, encerrando a sessão. O som ecoou forte, como se selasse o destino de todos os presentes. Na saída, o delegado Antônio Mendes cruzou o olhar com o de Helena. Ela o fitou com uma serenidade estranha e disse: obrigada, doutor. A verdade precisava nascer, mesmo que fosse com dor. Antônio assentiu. Que Deus lhe dê paz, dona Helena. Lá fora, a chuva engrossava. Os repórteres cercavam os degraus do fórum. As câmeras piscavam sem parar. Mas dentro do carro da polícia, Helena parecia alheia a tudo. Olhava pela janela, observando as gotas escorrerem pelo vidro como se fossem as lágrimas que já não tinha forças para derramar. No banco de trás, o delegado observava o rosto cansado daquela mulher. E pensou: há crimes que a lei pune, e há outros que só o coração é capaz de julgar. Quando o carro partiu, o sino da igreja de Santa Esperança tocou no mesmo instante, como se o som da justiça ecoasse até o vale onde tudo começou. Os dias seguintes ao julgamento foram silenciosos. Em Santa Esperança, o tempo parecia ter parado. As pessoas voltaram aos seus afazeres, os sinos da igreja voltaram a tocar, as padarias voltaram a abrir as portas, mas havia algo no ar que nunca mais seria o mesmo. Era como se cada rua, cada pedra, cada árvore ainda carregasse o eco daquele crime. Luciana e Roberto voltaram para casa. A mesma casa onde os meninos haviam crescido, brincado e sonhado. Mas agora, cada canto trazia lembranças que doíam demais. Os brinquedos permaneciam guardados em caixas, as roupas lavadas e dobradas com um cuidado quase religioso. Luciana passava os dias sentada na varanda, olhando o riacho ao longe. Às vezes, parecia ouvir o riso dos filhos sendo carregado pelo vento. O padre João Batista os visitava com frequência. Chegava sempre com o terço nas mãos e uma garrafa de café fresco. Deus ainda habita nesta casa, meus filhos, dizia ele com voz mansa. Mas o coração de vocês precisa se abrir para ele entrar. Luciana olhava para o chão. Padre, como se abre o coração depois de tanto sofrimento? Ele sorria com doçura. O coração da gente é como o campo, minha filha. Às vezes a geada mata a colheita, mas o solo continua fértil. Só precisa de tempo, sol e um pouco de fé. Roberto, que pouco falava desde o julgamento, finalmente começou a ajudar nas missas de domingo. Carregava os bancos, acendia velas, arrumava o altar. Padre João dizia que aquele era o jeito dele de se curar, servindo. Mas todos sabiam que a dor ainda o acompanhava, silenciosa, como uma sombra atrás dos passos. Certa tarde, enquanto limpava o quintal, Roberto encontrou algo enterrado perto das roseiras. Um pequeno anel de brinquedo, enferrujado, que pertencera a Gabriel. Ele o segurou nas mãos e chorou pela primeira vez em semanas. Luciana o encontrou ali, de joelhos, e o abraçou. Nenhuma palavra foi dita, apenas o som do choro compartilhado. Naquele instante, os dois entenderam que o amor pelos filhos nunca morreria. Ele apenas havia mudado de forma. Na vila, as pessoas ainda comentavam o caso, mas com o tempo, o assunto foi se misturando às outras histórias. Ainda assim, o nome Helena Almeida permanecia como uma cicatriz no coração de todos. Alguns diziam que ela havia enlouquecido na prisão, outros que passava os dias rezando pelos netos. Mas ninguém mais ousava julgar.
lá em voz alta. O sofrimento dela e o da família já bastavam. Certa manhã, Luciana recebeu uma carta sem remetente. O papel era simples, a letra tremida. Ela leu em silêncio, sentada à beira da cama. Luciana, eu não mereço o perdão de Deus, muito menos o seu. Mas se um dia, ao olhar para o riacho, você ouvir o som da água diferente, saiba que são eles, sorrindo. Eu os vejo toda noite, em sonho. Eles estão em paz. E é isso que me faz aguentar mais um dia. Helena. Luciana ficou muito tempo segurando aquela folha. Não chorou. Apenas fechou os olhos e respirou fundo. Depois levantou-se, foi até o quintal e queimou a carta com cuidado. As cinzas subiram devagar, como se levassem consigo um pouco de perdão. Na missa daquele domingo, o padre João falou sobre o tempo. O tempo não apaga as dores, meus irmãos, disse do altar. Ele apenas nos ensina a conviver com elas, e às vezes o perdão é o último ato de amor que ainda nos resta. Luciana, sentada no último banco, segurava a mão de Roberto. O sol entrava pela janela da igreja e iluminava os dois, como uma bênção silenciosa. Depois da missa, eles caminharam até o riacho. A água estava clara, correndo tranquila entre as pedras. Luciana ajoelhou-se, tocou a superfície e murmurou: Meus anjinhos, vocês nunca vão ser esquecidos. O vento soprou suave, movendo os cabelos dela, e naquele instante, Roberto jurou ter ouvido o som de risadinhas ao longe. Olhou para o céu, que começava a se abrir em tons de laranja. Vamos voltar para casa, Lu. Ela assentiu, com um pequeno sorriso. Vamos. E assim, de mãos dadas, os dois subiram a estrada de terra. Atrás deles, o riacho seguia seu curso, testemunha muda de uma dor que, pouco a pouco, começava a se transformar em paz. 5 anos se passaram desde aquele inverno, em que o nome de Santa Esperança estampou as manchetes de todo o Brasil. Agora, o tempo parecia ter devolvido à vila um pouco da serenidade que o crime havia levado. Os cafezais voltaram a florescer. O som dos sinos voltou a ecoar alegre, e as crianças voltaram a brincar nas ruas. Mas, para quem viveu aqueles dias, o riacho ainda guardava lembranças que o vento não levava. Luciana e Roberto continuavam morando na mesma casa, agora reformada. Com o tempo, decidiram abrir uma pequena padaria na frente do terreno Pães dos Anjos, como batizaram. Era um modo de seguir vivendo, honrando a memória dos filhos. O cheiro de pão quente de manhã se misturava ao aroma do café e, de certa forma, trazia vida nova àquele lar. Luciana sorria de novo, mesmo que o sorriso ainda carregasse melancolia. Ela se tornara uma mulher mais forte, mais serena. A dor ainda morava ali, mas já não era dona do espaço, apenas uma sombra discreta que ela aprendeu a respeitar. Roberto, por sua vez, encontrava consolo no trabalho. Com as próprias mãos, construiu o balcão da padaria, o letreiro e até uma pequena cruz de madeira que fixou perto do riacho, em homenagem a Pedro e Gabriel. Todo ano, no dia 26 de junho, a data da tragédia, a cidade fazia uma pequena celebração em memória das crianças. Não era um evento de tristeza, mas de esperança. As pessoas levavam flores, rezavam e acendiam velas na beira do riacho. As crianças da escola soltavam barquinhos de papel na água, com mensagens escritas: que o amor nunca morra, Deus abençoe os pequenos anjos, a luz sempre vence a escuridão. E assim, Santa Esperança foi aprendendo a transformar a dor em fé. Padre João Batista, agora com cabelos mais brancos e passos mais lentos, sempre dizia durante as missas: o perdão não muda o passado, meus irmãos, mas muda o destino. O amor de Deus é como o rio, passa por pedras, por curvas e por quedas, mas nunca deixa de correr. Luciana escutava em silêncio, sentada ao lado de Roberto, sentindo o coração mais leve a cada palavra. Ela sabia que o padre tinha razão. De alguma forma, o rio também corria dentro dela, levando embora a culpa, a raiva e o medo, deixando apenas saudade. De tempos em tempos, ela recebia cartas da prisão. Eram curtas, escritas com letra trêmula, sempre começando da mesma forma: minha filha, se eu pudesse voltar no tempo. Mas Luciana nunca respondia. Não por ódio, mas porque sentia que já não havia mais o que dizer. As palavras, às vezes, são pequenas demais para caber dentro do perdão. Dona Helena ainda vivia recolhida, calada, rezando no presídio feminino. Os guardas diziam que ela havia se tornado uma mulher diferente. Cuidava das flores do pátio e ensinava outras presas a ler e rezar. Nas missas da cadeia,
Pedia sempre para que o padre lembrasse o nome dos netos. Pedro e Gabriel Almeida, anjinhos do Senhor. E por mais que ninguém dissesse em voz alta, havia algo de sincero naquele arrependimento. Uma tarde, enquanto o sol se punha atrás dos morros, Luciana foi até o riacho sozinha. Sentou-se na grama, observando o reflexo dourado da água. Fechou os olhos e começou a falar baixinho. Meus amores, a mamãe aprendeu a viver. Não é fácil, mas a vida continua. O vento soprou leve, e por um momento, ela sentiu o perfume das flores e o riso distante de duas vozes conhecidas. Abriu os olhos, e uma borboleta pousou em sua mão. Ela sorriu, deixando que o silêncio dissesse o resto. No alto do morro, o sino da igreja tocou 6 vezes. A vila, banhada pelo pôr do sol, parecia em paz. As casas, o mercado, a padaria, tudo respirava um ar de recomeço. Santa Esperança, finalmente, voltava a fazer jus ao nome. Um lugar onde a esperança, mesmo ferida, nunca morre. Roberto apareceu logo depois, trazendo uma cesta de pães ainda quentes. Estava te procurando, Lu. Ela sorriu. Vim visitar os meninos. Ele assentiu e se sentou ao lado dela. Sabe, às vezes acho que eles estão cuidando da gente. Luciana olhou para o céu. Eles sempre estiveram, Ró. Sempre. Os dois ficaram ali, em silêncio, vendo o sol desaparecer por trás das colinas. A água do riacho refletia o brilho do entardecer, e o som suave do vento parecia dizer: a vida continua. Era um domingo de primavera. O céu de Minas estava limpo, e o vento soprava doce sobre os cafezais. A igreja de Santa Esperança soava o sino das 9, chamando os fiéis para a missa. As pessoas andavam devagar pelas ruas, sorrindo, cumprimentando-se com aquele jeito simples e acolhedor de quem conhece todo mundo. Luciana e Roberto caminhavam lado a lado, como faziam todos os domingos. O tempo havia marcado seus rostos, mas o olhar deles carregava uma serenidade e nova paz que só vem depois da tempestade. Entraram na igreja, sentaram-se no mesmo banco de sempre, perto do altar lateral onde havia uma pequena imagem dos anjos. Ao lado dela, um quadro com 2 fotos, Pedro e Gabriel, sorrindo como se o tempo nunca tivesse passado. O padre João Batista, agora já idoso e com as mãos trêmulas, iniciou a celebração. Falou sobre o poder do tempo, sobre a vida que recomeça e sobre o perdão. Meus irmãos, disse ele, com voz mansa, a vida é como o rio. Às vezes, o curso se desvia, encontra pedras, despenca em cachoeiras. Mas o rio nunca para. Ele segue até o mar, porque é lá que encontra o descanso. Assim também é o coração humano. Luciana escutava com atenção. Fechou os olhos e deixou que as palavras se misturassem com suas lembranças. Viu de novo os meninos correndo pelo quintal, as risadas, as manhãs de sol. Por um instante, a dor voltou, mas dessa vez veio mansa, como uma visita antiga que já não fere. Depois da missa, ela foi até o cemitério, levando um ramalhete de margaridas brancas. Deixou as flores sobre o túmulo simples, com a inscrição: Pedro e Gabriel Almeida, anjos que voltaram cedo demais. Ao lado da lápide dos meninos, havia outra, mais recente: Helena Almeida. Que Deus a perdoe e a receba. Luciana se ajoelhou, olhou para as duas e suspirou. Está tudo bem agora, disse baixinho, como se falasse com os 3 ao mesmo tempo. O vento soprou leve, mexendo os galhos das árvores. Uma folha caiu sobre as flores, e o sol brilhou forte, iluminando a cena. Roberto chegou logo depois, trazendo uma vela acesa. Sabe, Lu, disse ele, por muito tempo eu achei que nunca mais fosse sorrir. Ela olhou para ele com ternura. E Roger? Ele respirou fundo, olhando o horizonte. Hoje, eu sorrio por eles. Luciana sorriu de volta, as lágrimas escorrendo suaves. Então é isso que eles queriam. Que a gente aprendesse a viver de novo. Ficaram ali por um tempo, em silêncio, ouvindo o canto dos pássaros. A cidade, ao longe, parecia respirar tranquila. Os sinos da igreja tocaram de novo, e o som ecoou pelos morros como uma prece. Enquanto desciam a estradinha de terra, de mãos dadas, o sol começava a se pôr. O céu se tingia de laranja e dourado, refletido nas águas do riacho, o mesmo riacho que um dia levou lágrimas e agora refletia esperança. Luciana parou, olhou a água e sussurrou: o rio nunca leva o amor, só as dores. O amor fica, sempre. E o vento, como se entendesse,
Soprou de leve, espalhando o perfume das flores e o som suave das águas correndo rumo ao infinito. Santa Esperança, a vila marcada pela tragédia, agora era também símbolo de perdão e recomeço. E assim, nas margens do mesmo rio que testemunhou a dor, floresciam novas sementes de fé, de amor e de esperança. Porque o mal pode até calar uma voz, mas o amor sempre encontra um jeito de continuar falando. Era um domingo de primavera. O céu de Minas estava limpo e o vento soprava doce sobre os cafezais. A igreja de Santa Esperança soava o sino das 9, chamando os fiéis para a missa. As pessoas andavam devagar pelas ruas, sorrindo, cumprimentando-se com aquele jeito simples e acolhedor de quem conhece todo mundo. Luciana e Roberto caminhavam lado a lado, como faziam todos os domingos. O tempo havia marcado seus rostos, mas o olhar deles carregava uma serenidade nova à paz que só vem depois da tempestade. Entraram na igreja, sentaram-se no mesmo banco de sempre, perto do altar lateral onde havia uma pequena imagem dos anjos. Ao lado dela, um quadro com 2 fotos, Pedro e Gabriel, sorrindo como se o tempo nunca tivesse passado. O padre João Batista, agora já idoso e com as mãos trêmulas, iniciou a celebração. Falou sobre o poder do tempo, sobre a vida que recomeça e sobre o perdão. Meus irmãos, disse ele, com voz mansa, a vida é como o rio. Às vezes, o curso se desvia, encontra pedras, despenca em cachoeiras. Mas o rio nunca para, ele segue até o mar, porque é lá que encontra o descanso. Assim também é o coração humano. Luciana escutava com atenção. Fechou os olhos e deixou que as palavras se misturassem com suas lembranças. Viu de novo os meninos correndo pelo quintal, as risadas, as manhãs de sol. Por um instante, a dor voltou, mas dessa vez veio mansa, como uma visita antiga que já não fere. Depois da missa, ela foi até o cemitério, levando um ramalhete de margaridas brancas. Deixou as flores sobre o túmulo simples, com a inscrição Pedro e Gabriel Almeida, anjos que voltaram cedo demais. Ao lado da lápide dos meninos, havia outra, mais recente, Helena Almeida. Que Deus a perdoe e a receba. Luciana se ajoelhou, olhou para as 2 e suspirou. Está tudo bem agora, disse baixinho, como se falasse com os 3 ao mesmo tempo. O vento soprou leve, mexendo os galhos das árvores. Uma folha caiu sobre as flores, e o sol brilhou forte, iluminando a cena. Roberto chegou logo depois, trazendo uma vela acesa. Sabe, Lu, disse ele, por muito tempo eu achei que nunca mais fosse sorrir. Ela olhou para ele com ternura. E Roger? Ele respirou fundo, olhando o horizonte. Hoje, eu sorrio por eles. Luciana sorriu de volta, as lágrimas escorrendo suaves. Então é isso que eles queriam. Que a gente aprendesse a viver de novo. Ficaram ali por um tempo, em silêncio, ouvindo o canto dos pássaros. A cidade ao longe parecia respirar tranquila. Os sinos da igreja tocaram de novo, e o som ecoou pelos morros como uma prece. Enquanto desciam a estradinha de terra, de mãos dadas, o sol começava a se pôr. O céu se tingia de laranja e dourado, refletido nas águas do riacho, o mesmo riacho que um dia levou lágrimas, e agora refletia a esperança. Luciana parou, olhou a água e sussurrou. O rio nunca leva o amor, só as dores. O amor fica, sempre. E o vento, como se entendesse, soprou de leve, espalhando o perfume das flores e o som suave das águas correndo rumo ao infinito. Santa Esperança, a vila marcada pela tragédia, agora era também símbolo de perdão e recomeço. E assim, nas margens do mesmo rio que testemunhou a dor, floresciam novas sementes de fé, de amor e de esperança. Porque o mal pode até calar uma voz, mas o amor sempre encontra um jeito de continuar falando.